Hoje é terça-feira, dia 9 de março de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Companheiros de Jejum. O estudo de hoje está baseado em Isaías capítulo 58, versos 1 a 8. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Nós não temos a possibilidade de poder compreender o texto de hoje, a não ser que gastemos um tempo lendo alguns detalhes, alguns trechos desse mesmo texto. E se me permite, eu quero começar aqui com o capítulo 58, a partir do versículo 2. Dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Esse texto aqui é um texto interessante. Esse texto está dizendo que, através do ritualismo que acontecia lá em Israel, todos os dias eles compareciam diante do Senhor, e todos os dias eu quero só te lembrar que a nação que ainda tinha o templo no meio deles em Jerusalém, e o templo tinha lá dentro a Arca da Aliança no lugar santíssimo, o propiciatório que era a tampa da aliança, no meio entre os dois anjos de ouro que estavam em cima dessa mesma tampa, havia o brilho da presença de Deus, o Shekinah. Deus estava no meio do seu povo. Então todos os dias às 9 da manhã e às 3 da tarde acontecia um sacrifício, e a nação toda orava olhando em direção ao templo. E o que ele está dizendo assim, olha, quem olha para vocês, é o que o texto está dizendo, isso aqui é muito forte. Quem olha para vocês até parece que vocês são um povo que se preocupa comigo, se preocupa com os meus mandamentos, que estão desejosos de poder buscar a minha presença, de descobrir os meus planos e as minhas vontades. Lembra que na lição de ontem nós percebemos Deus dizendo para eles, olha, eu sei quais são os pensamentos que eu tenho para vocês, são pensamentos altos, elevados, muito maiores do que os de vocês, planos muito melhores que os de vocês. Então me procurem. Ele já tinha dito antes ainda, ele tinha dito que eles deveriam comprar ainda que sem dinheiro, comida que pudesse satisfazer a sua vida, os planos do Senhor que eram tão grandiosos. Mas agora, ele está dizendo, vocês até parecem realmente que pessoas religiosas, que se preocupam comigo, com o Senhor, e ele continua dizendo aqui ainda, dá uma olhada, por exemplo, o versículo 4, aliás, versículo 3, por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês dizem que vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe? Incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Esse texto está falando sobre um jejum que acontecia uma vez por ano no dia da expiação. Veja, se você analisar aqui o texto, no começo o texto está dizendo que todos os dias eles comparecem diante do Senhor. Quando é que eles compareciam diante do Senhor? No sacrifício da manhã e sacrifício da tarde. Quando o cordeirinho estava sendo morto pela nação, e o sangue desse cordeiro era levado para dentro do santuário, simbolicamente, enquanto a pessoa estava orando no momento do sacrifício do cordeiro, a culpa pelos pecados que ele havia cometido eram levadas para o cordeiro. E o sangue do cordeiro, levado para dentro do santuário, simbolicamente, a culpa dos pecados da nação, de cada pessoa da nação, estava sendo levado para dentro do santuário. Então, uma vez por ano, acontecia o dia do perdão. O dia da expiação. Esse era o único dia que o Antigo Testamento dizia que era obrigatório ser um dia de jejum, um dia de humilhação. As pessoas tomavam banho para poder esperar por esse dia. 10 dias antes disso acontecer, uma trombeta feita de chifre de carneiro com um som grave e ao mesmo tempo bem alto era tocada, explicando já, quando as pessoas ouviam, eles já entendiam, faltam 10 dias para o dia da expiação. O que é que o indivíduo fazia nesse tempo? Ele se preparava para entrar na presença de Deus.
E no dia da expiação, que era considerado também como um feriado, era proibido trabalhar, as pessoas tinham que estar diante do Senhor. Era um dia de jejum, era um dia de humilhação diante do Senhor. Haviam pessoas que acabavam usando pano de saco, colocavam cinza, que era um sinal de humilhação diante do Senhor, cinza sobre a cabeça. Era a ideia de que eles entendiam, eu estou me humilhando diante do Senhor, porque eu compreendo que o que está acontecendo nesse momento, enquanto o sumo sacerdote está entrando no lugar santíssimo e fazendo expiação, ou seja, tirando lá de dentro toda a culpa que foi acumulada durante todo o ano, e a culpa que ele está tirando de lá de dentro é a minha culpa, porque eu pequei. Todos os dias eu olhei para lá para o templo na hora do sacrifício e eu pedi perdão a Deus, então é o meu pecado que está sendo tirado de lá. Nesse momento, que era o momento real do perdão, era o momento, a cada dia quando o sacrifício acontecia, o povo recebia uma promessa de perdão. O dia em que o perdão efetivamente acontecia era um dia da expiação. Então esses dias tinham que estar em jejum. E aqui o que Deus está dizendo é o seguinte: vocês realmente acham que porque vocês ficaram sem comer um dia todo, porque vocês usaram roupas de pano de saco, colocaram cinza na cabeça em sinal de humilhação, que eu vou olhar para vocês? Vocês acham que é isso? Vocês acham que eu não estou percebendo o que acontece? O dia de jejum de vocês termina quando vocês começam a brigar aos socos uns com os outros? Quando vocês estão explorando o órfão e a viúva, quando vocês estão desrespeitando as pessoas que estão em volta de vocês, vocês acham que porque estão jejuando, vocês merecem que eu abençoe vocês? Como se vocês estivessem fazendo uma negociata comigo. É isso que Deus está dizendo. Isso aqui realmente é muito sério. Porque eles não estavam mais tendo em mente que o dia da expiação, o dia em que eles estavam em jejum, não era para poder convencer Deus de poder perdoá-los, mas para poderem realmente sentir tristeza pelos pecados cometidos. Para demonstrar exteriormente que eles estavam arrependidos do que haviam feito durante todo o ano e ao mesmo tempo agradecidos a Deus porque só Deus poderia perdoar os seus pecados. Era essa a situação que estava por detrás daquele dia de jejum. E agora Deus vai dizer o que ele esperava deles. Já que ele os havia perdoado no dia da expiação, já que a culpa pelos pecados deles haviam sido efetivamente perdoadas. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Estamos falando aqui agora, versículo 6. O jejum que desejo não é esse. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto e abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo que o que ele esperava deles era o quê? Olha, repare aqui a linha de raciocínio de Deus, que faz todo sentido. Dia após dia, todos os dias, às 9 da manhã, às 3 da tarde, vocês olham para o templo, na hora que o sacrifício está acontecendo, e pedem perdão. E eu prometo o perdão para vocês. No dia do perdão, vocês se vestem de saco e põem cinzas na cabeça, estão tristes e tal, pesarosos, achando que por causa do seu sacrifício, ou seja, do seu jejum, vocês merecem ser perdoados. Quando, na verdade, o perdão está sendo oferecido não porque você mereça, mas porque Deus sabe que não existe outra possibilidade de poder te libertar, a não ser que Ele perdoe, que Ele assuma a culpa pelo seu pecado. Por isso, para que o perdão aconteça, uma vítima, um cordeiro é morto, representando o que o Messias faria por nós. Portanto, a salvação é pela graça mediante a fé, não é por obras. E eles estão achando aqui que é por isso. E Deus disse, se vocês realmente tivessem entendido o que eu fiz por vocês, perdoando todos os pecados de vocês, vocês agiriam de outra maneira. No dia, pelo menos no dia desse jejum. Pelo menos durante o ano. A cada dia, quando você vai lá ou olha para o santuário na hora que o sacrifício está acontecendo, e você foi perdoado, recebeu a promessa de perdão, você faça a mesma coisa com aqueles que estão à sua volta. Que você ajude o que está com fome, que você vista aquele que está nu, que você cuide daqueles que estão sofrendo. Por quê? Porque foi isso que eu fiz com você. E uma vez que eu fiz isso com você, eu espero que você faça com o seu próximo. Uma vez que, sem que você tivesse dinheiro para poder comprar de mim a salvação, ainda assim eu dei para você, que você olhe para aqueles que não têm dinheiro para poder conseguir o que precisam para sobreviver e que você ofereça, proporcione isso a eles.
Por que Deus está pedindo isso deles? Não é para que eles sejam perdoados, mas é como uma evidência de que o perdão realmente aconteceu. Quando uma pessoa realmente sente a graça de Cristo agindo na sua vida, ele vai agir de que maneira? Oferecendo graça àqueles que estão à sua volta. É realmente um grande desafio viver os princípios de Isaías 58. Mas eu gostaria de pedir a Deus para que Ele nos ajudasse a podermos experimentar exatamente isso. Experimentar o perdão de Deus. E uma vez que experimentemos isso, que nós demonstremos através de atitudes de amor para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles numa esfera menor, é bem verdade, mas para que eles tenham a possibilidade de poder receber aquilo que nós também recebemos. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado porque nela descobrimos que o Senhor tem o perdão para nós. Totalmente de graça. Ajuda-nos a podermos cuidar daqueles que estão à nossa volta, não para podermos ser aceitos pelo Senhor, mas como uma evidência de que o Senhor nos salvou. Sentindo o Teu amor, oferecemos o amor também para aqueles que estão à nossa volta. Ajuda-nos a viver isso, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?